Opa, bem-vindos, bem-vindo Marco e bem-vindo você que está assistindo aqui o Historiantec pelo canal no YouTube, acompanhando o nosso curso. Bem, meu nome é Paulo, eu estou aqui da Estônia e hoje a gente vai continuar o nosso curso de Android. Em aulas anteriores, a gente falou em como fazer layouts, a gente falou como interagir entre páginas, a gente fez umas revisõezinhas básicas para poder aprender. Então vamos agora voltar para uma coisa importante. Beleza, Paulo, fiz as páginas, elas estão interagindo, eu estou colocando os dados, mas e aí? Como que eu salvo? Como que vai aparecer, né? O que eu faço a partir de agora? E bem, vou contar um segredo para vocês. No fundo, é tudo que nem um website. Um app, no fundo, o que ele faz? O seu computador, ele é o seu computador, o seu celular é como um computador, os arquivos que você salva é como um arquivo normal. Não tem muito segredo, sabe? E a partir disso, você teria, se você quisesse, você poderia só fazer um armazenamento direto. Que nem o Ciro Gomes lá, quando perguntaram pra ele: como que você vai fazer isso? Fazendo. Se você quiser, existe a possibilidade de você simplesmente salvar o arquivo. Inclusive, meus arquivos do celular, tem lá arquivos que você só salva. E não tem problema. Mas digamos assim, por exemplo, Marco, como que seria se você resolvesse salvar o nome de todos os livros que você já leu no nosso app de biblioteca e todos os nomes dos livros que você leu, separando por quarta-feira, terça-feira, segunda-feira, por data, por mês, por ano? Como é que você vai fazer isso? Nossa, teria que encontrar uma maneira de gravar tudo isso, né, e depois poder ler tudo isso. Sim, e por isso esse método é ineficiente. Ele é possível. Em última instância, meu Deus, eu não estou conseguindo salvar isso de nenhuma maneira. Algumas coisas você pode fazer dessa maneira. Não me olhe feio, eu estou falando uma situação ultra limite. O ponto é, isso existe, mas não é o método principal que a gente vai usar nesse momento. Sobre armazenamento direto, você tem alguma observação que a gente possa falar extra para eles antes de eu continuar? Olha, o Android ele tem um sistema de arquivos como qualquer outro computador, né? Você pode criar pasta, dentro dela você cria arquivos e você tem que ler e escrever eles como é feito tradicionalmente. Então, nesse ponto, ele não é diferente, ele é idêntico a qualquer outra máquina. Perfeito. Então, temos aqui tudo bonito, tudo legal, mas como que a gente faz então? Bem, se eu quero salvar os arquivos e os arquivos não estão dando certo, o que eu faço? Uma planilha de Excel. Só que nesse caso não é exatamente de Excel. Isso a gente chama de tabela SQL. E é uma tabela relacional. Então, eu vou salvar todos os arquivos, que nem a gente tem aqui nesse arquivinho aqui embaixo, né? Número tal, data tal, coisa tal. Salva tabelinha mesmo. O arquivo JSON ele é convertido por tabela depois. E aí, por tabela você consegue mexer nisso. Claro, você tem funções pré-prontas que vão olhar essa tabelinha que você fez no JSON e vão poder atuar nessa tabela de uma maneira útil, né? Então você vai ter o select, que é uma função que seleciona o conjuntinho, né? A linha que você quer dada uma chave. Então você fala assim, eu quero a linha 1, e aí ele vai lá e pega a linha 1, seleciona. Beleza. Eu teria o query, que baita nome difícil de falar, mas na verdade é uma busca. Então vou lá fazer o query. E eu nem falei direito o negócio, de tão ruim que é o nome. Mas ele vai lá e busca para você o arquivo que você quer. Você tem, claro, update de informações, delete de informações, insert para inserir, se você quiser alterar a tabela, coisas normais que você veria numa tabela de Excel. E se você tiver com raiva e quiser jogar a mesa para cima, tem o delete asterisco, que vai lá e deleta tudo. Você poderia fazer isso localmente. Então, beleza, fiz minha tabela, fiz minhas coisas, guardei na pastinha do meu próprio app dentro do meu celular. Mas aí você mora no Rio de Janeiro, você saiu de casa e aí 2 caras na moto vieram te assaltar. Difícil. Perdeu tudo, não tem como você recuperar esses dados.
Então, seria ideal a gente guardar isso num back-end, guardar isso num servidor, num sistema, em algum lugar onde essas informações fiquem guardadas. O nome dessa interação é API, mas a gente não vai ver isso agora. O que vocês precisam saber apenas é que isso vai ser uma comunicação entre o seu app e um servidor, por meio de um HTML. Isso vai ter um slide mais pra frente da apresentação de hoje, mas eu queria focar primeiro nessa tabela. Aqui beleza, eu tenho aqui um nome, tem todos os nomes, Smith, Williams, não sei falar isso, e por aí vai. A data que eles foram contratados, tal. O título deles, tal. Se eu quiser, então, procurar todos os caras que sejam engenheiros de software, eu consigo achar. Se eu quiser achar um cara, dado que ele é engenheiro de software, eu consigo achar. Se eu quiser fazer um update, sei lá, contratei 1000 pessoas, eu posso fazer um update. E por aí vai. A tabela é uma tabela relacional que permite você mexer nesses dados muito melhor do que se você só tivesse um arquivinho para cada coisa. Imagina, você ia salvar arquivo Smith, Smith, James, data e não sei o que. Arquivo Williams e por aí vai. Por meio dessa tabela, você salva todo mundo no arquivo só e não dá nenhum mega de tamanho. Oh, que coisa maravilhosa, né? Teria algum comentário de tabela SQL que a gente poderia fazer? Ou tá vendo? Lembrando que tabelas podem ser utilizadas para muitos propósitos, de muitas maneiras, né? Então, você pode colocar o que você quiser dentro. Você pode colocar senha, você pode colocar uma imagem até, você transforma uma imagem aí, coloca aí dentro, um MP3, um som, né? Então, é possível colocar várias coisas dentro de uma tabela. Embora ela geralmente não seja usada para colocar coisas muito grandes. Geralmente, você coloca pequenas informações, porque é o mais prático, né? Mas aí que surge uma pergunta. O que acontece? Respostas erradas apenas agora, tá? O que acontece? Então, beleza. Eu vou armazenar todas as minhas informações. No nosso app, né? De livraria, de biblioteca. Então eu vou armazenar todos os livros que eu coloquei. Eu vou armazenar todos os gêneros que eu leio, eu vou armazenar todos os preços que eu paguei. Mas quão grande eu precisaria fazer uma tabela que tem os nomes de usuário do app que só eu uso? Quão grande ela teria que ser? Bom, a tabela ela pode ter o tamanho que você precisar, não tem limite, né? Respostas erradas apenas. Então, qual seria? Estou pensando aqui. Respostas erradas. É que normalmente esse é o momento que eu pego alguém que ainda não conhece o conteúdo e faço a pergunta que é: e aí, qual tamanho você precisa fazer para colocar só o seu nome? A pessoa vai ficar: Entendi, é o tamanho do nome. Sim, não é? Eu posso brincar aqui e dizer, nossa, tem que ser uma tabela de 1 GB. Mas sim, é uma tabela inútil. Eu vou salvar meu nome. Se a gente fizesse esse armazenamento só por tabelas assim, não ia ser interessante. Imagina, por exemplo, eu tenho várias aplicações e eu tenho togglezinhos, né? Eu tenho chavinhas no meu app para ligar se a luz está ligada, se está no dark mode e por aí vai. Se eu tiver uma tabela para cada uma dessas e eu precisar acessar uma tabela toda vez, ou uma tabela de opções gerais, o que está ligado, o que está desligado. A tabela SQL ela é boa quando você tem grandes informações, quando você tem um número grande de coisas que você consegue armazenar tudo de uma vez só. Só que nem se você alocar um vetor de tamanho 100 para escrever 10 números, é um desperdício de espaço você fazer uma tabela SQL para colocar uma informação tão pequena. Não dá! Quer dizer, dá, mas não se recomenda. Então, existiria uma outra forma
que a gente teria para poder fazer esse armazenamento, né? Porque o normal, a maior parte das coisas é armazenado por tabela SQL, por meio de JSON e tudo mais. Mas nem tudo é. Para coisas pequenas, a gente vai ter Shared Preferences. Eita, nome difícil de falar. Queria que tivesse tradução em português. Na prática, ele é um map armazenado. E ele é muito bom para você colocar poucas informações. Então, você tem lá seu nome. Você coloca um string seu nome. Você tem, tá no dark mode ou não. Coloca um booleano, 01, guarda um 01. É informação pequena. Então, a Shared Preference, ela é uma forma de você guardar no celular, que já existe no Android, para guardar informações pequenas. Ele entende o que é. Então, você vai colocar o togglezinho lá, 01. Você quer guardar o número de vezes que você acessou. Intzinho. Guarda lá um int direto. Você quer guardar uma posição lá do não sei o que. Guarda lá. São coisas pequenas, informações pequenas, que não precisam de uma tabela. Mas, para isso, elas precisam ser primeiro instanciadas. Tem funções para isso. Tem função get, função put, e coisas assim. Você dá uma chave para ela e ela vai colocar. Então, get int, put string, e por aí vai. Você tem funçõezinhas que colocam e pegam. E claro, daria falha de segmentação se você fosse dar get numa coisa que não existe. Então, o que a gente faz? A gente prepara algum valor default, algum valor específico que apareceria caso ele não pegue nada. Então, por aí vai. Você teria essa opção no Android de você colocar coisas e tirar coisas nessas Shared Preferences, que são coisas muito pequenas para serem salvas em um arquivo, né? Mais alguma observação dessa parte? Geralmente, assim, Shared Preferences, assim como o Room, os dois, se em algum momento você apagar os dados internos do app, eles são apagados. Então, é um detalhe importante. No Android, por isso que é importante ter API, né? Mas a API fica para outra aula, né? Para você armazenar os dados na API. Sim, e inclusive, você me lembrou de uma coisa. Se você troca de usuário no seu celular, você também perde as Shared Preferences. Porque elas são colocadas no seu usuário. Então, beleza, você tem a tabelinha SQL, que talvez possa até ser armazenado no servidor, alguma coisa assim. Mas a Shared Preference, se você trocou de usuário, perdeu tudo. Aí voltou para o usuário, ganhou tudo de volta. Mas precisa saber em detalhes o que ela é? Não. Na prática é uma coisa, ela existe, e a gente usa isso para armazenar informações pequenas. O que não é pequeno, a gente coloca na tabela SQL. O que é pequeno demais para caber numa tabela, a gente guarda na Shared Preference. E é basicamente isso. O armazenamento em banco de dados, o armazenamento de dados no app, tem esses dois pilares. Se uma coisa for grande, você salva na tabela. Se a coisa for pequena, você salva na Shared Preference. E é com isso que todo aplicativo funciona. Me ajuda, não sei porquê. Aqui talvez foi. Ok, beleza. A gente viu as formas como isso é salvo. Mas como isso é salvo? Né? Eu falei das APIs lá em cima, né? O que é uma API? Onde vive? Como se reproduzem? Hoje no Globo Repórter. O que seria essa maneira de você gravar as coisas? Então, você tem a sua tabela SQL. A sua tabela SQL, ela vai ter uma interação com essa API. A API, o que ela é? Ela é um meio de enviar esses dados para o aplicativo de Android e um meio de receber essas coisas também. Então, na prática, o que isso seria? Um intermediário, um despachante. Você tem o seu aplicativo Android, você quer mudar os dados. O que você faz? Você usa a API. A API ela vai ser um despachante, então ela vai pegar os dados que você está pedindo, ela vai procurar na tabela, ela pega esses dados da tabela e ela te devolve um JSON com os dados da tabela que você precisa já, no formato de um JSON. Tem muitas APIs para as coisas,
Inclusive, tem grupos prontos que já vêm com APIs prontas. A Amazon, por exemplo, tem uma API que talvez no futuro a gente coloque no nosso app, que é para você buscar informações da Amazon. Eles que fizeram, tem uma regrinha lá, você adiciona e é isso. Então, você pode fazer APIs próprias, você pode usar APIs de terceiros e por aí vai. O importante de saber da API ela é um intermediário que ele pode ser programado ou pré-pronto utilizado entre a sua base de dados, que está salva, e seu aplicativo local. Você tem um aplicativo, tem aqui o celular. Eu tenho o celular e vou usar o celular. Mandei as coisas. Aliás, exemplo perfeito: WhatsApp e Telegram. Ok, qual a diferença dos dois? O Telegram, a não ser que você use um dado secreto, um chat secreto, ele guarda as coisas no servidor. Por isso que você pode acessar o Telegram web direto, ou você pode ter 2 celulares com a mesma conversa, porque é o que ele faz. Então, o celular que tem o Telegram, ele vai utilizar a API do Telegram e vai acessar os dados do Telegram. Você vai ter eles prontamente colocados no celular, sem você ter salvo localmente. O WhatsApp, como ele funciona? Ele tem a criptografia ponta a ponta, que os dados, eles, mesmo que eles passem por algum local, alguma coisa, eles ficam salvos sempre localmente. Então você tem uma mensagem, ela está no seu celular e no celular da outra pessoa. Não tem um servidor pelo qual você possa se comunicar para pegar essas mensagens depois. Se alguém roubou meu celular, eu perdi todas as minhas mensagens. Então, essa é a diferença de você ter algo localmente e algo guardado no servidor. Se a gente quer guardar uma coisa no servidor, a gente usa uma API, que é o intermediário que faz isso ser possível. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Bom, que REST, na verdade, é um tipo de API. Eu não falei disso ainda, obrigado por lembrar. Gente, a gente sabe que quando você pega uma lista de pessoas que querem que você vai escolher. Melhor, Uber. Pegou Uber. Que nota você dá de avaliação para o motorista? A maior parte das pessoas não pensa como foi a viagem, como foi não sei o que lá. Dá avaliação 5 estrelas. Não pensa, só vai lá na avaliação máxima e foi. O cara não fez mal, tá ótimo. A gente não precisa, quando a gente faz uma API, fazer a API inteira. A gente não precisa utilizar tudo. É tipo aquele negócio do... Não, eu tenho a câmera que tem não sei quantos filtros, que tem não sei quantos zooms que você pode dar, e aí a imagem gira, e você pode ver até a alma da pessoa que está dentro da foto. Legal, mas eu só quero tirar uma foto. Eu preciso de um botão, eu clico no botão e ele tira uma foto. É o que eu quero, sabe? Então, a API REST, ela é uma API que tem só as funções básicas implementadas. Então, pega a coisa, manda a coisa e só. Talvez uma outra coisa ali dentro, mas assim, rapidinho, tudo que você precisa e vai. Se você quiser implementar uma API completa depois, você pode. Mas o ideal, né, quando você não quer fazer um trabalho burro e complexo, você usa uma API REST. Usa uma API REST, ela tem as funções básicas implementadas. Você não vai precisar de muito mais do que isso, a não ser que você queira uma coisa mais complexa, mais parruda e por aí vai. Faltou alguma coisa a explicar? Só mencionar que REST não é o único tipo de tecnologia de API, existe uma outra chamada SOAP, só que essa SOAP ela está mais em desuso, ela é mais antiga, então hoje em dia se adota mais o REST. Uhum. As pessoas não usam Fortran hoje em dia, né? Verdade. E bem, vimos todo o básico, vimos o que a gente poderia ter, né, de teoria em relação a como a gente faz um banco de dados. Então, aí a gente tem uma tarefa, se você quiser fazer parte. Escaneando esse QR Code, tem o nosso passarinho maravilhoso dessa vez ali no meio. Sim, ele entra até em QR Code.
a gente tem o GitHub com o código main do nosso projeto. Beleza, vai lá, pega ele em alguma das aulas mais limpinhas, talvez a aula 2, pega para brincar. E o desafio nisso seria tentar criar uma tabela SQL local para o app, com funções básicas, e fazer as coisas localmente. Sabendo mais ou menos a teoria do que tem aqui, você acha que ficaria muito difícil? Daria um pouco de trabalho, né? Não é uma coisa trivial de fazer, mas com a teoria daqui, todo mundo já tem uma boa orientação de como fazer, de como começar. Perfeito. Aqui no Historiotech o que a gente precisa é saber o que fazer. A gente sabe, a gente faz. Bem, isso foi a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado a vocês que estão assistindo aí pelo YouTube. E espero que a gente possa ter uma continuidade boa aí no curso.